Vamos lá, cara. Bahia 1, Fluminense 0. Pós-jogo aqui no Raiz Tricolor. Se inscreve, deixa o like, estamos aqui direto da Fonte Nova. O jogo acabou por volta das 9 da noite. Nesse momento são meia-noite e 27. Todo aquele trabalho que você já conhece quando a gente joga fora de casa, desmontar tudo. E fazer um pós-jogo, cara, que foi... A gente chegou à conclusão ali, quando acabou, o pós-jogo teve 40 minutos a mais do que normalmente tem. E normalmente o pós-jogo ele é maior ou menor, dependendo da quantidade de mensagens que vocês mandam. Foram muitas mensagens que a galera mandou ali, tanto em Pix, Superchat, quanto no chat também que a gente vai lendo. Por que eu tô abrindo um pós-jogo do Raiz Tricolor, uma análise pocket, falando sobre isso? Porque pra mim é relevante e mostra o tamanho desse jogo. Mostra que a gente tá falando de quartas de final da Copa do Brasil, mostra que não era por exemplo, na derrota pro Red Bull Bragantino não demorou isso tudo. Foi um 4-2 pro Red Bull Bragantino fora de casa. E nesse demorou. E eu acho que faltou um pouquinho pro Fluminense tentar entender e conseguir entender que esse era um jogo de Copa do Brasil. O gol, no final, ele vai balizar a análise. Gabriel, mas teve todo um jogo antes disso. Teve. Obviamente, eu não vou me furtar aqui de falar que o Fluminense... E eu não vou me furtar porque ali atrás está rolando o pós-jogo do canal do Puco. Eles estão ao vivo ainda, ganharam, tem mais mensagem ainda no caso deles, de felicidade. Canal do Puco, do Bahia. Tá ali o próprio Puco, o Yuri Santana, o outro eu não lembro o nome agora, mas entrou ali na equipe deles também. E eu tava ouvindo eles fazendo, quando guardava as coisas, eu tava ouvindo eles falando. Sabe o que eles estavam falando? Falaram, cara, o Renato armou um time pra não deixar o Bahia jogar e não deixou o Bahia jogar. Em vários momentos ele jogou a pressão da torcida do Bahia pra esfriar. Fez isso vários... Isso é palavra deles, tá? Eu concordo, mas estou botando aqui de alguém que analisa o Bahia. A troca de passes no meio de campo que irritava muito o torcedor do Bahia, porque o time do Bahia precisa ganhar em casa e não estava saindo para marcar, para não se desarrumar, mas estava passando o tempo do jogo. Os caras foram muito melhores do meio para frente do primeiro tempo e até o meio do segundo tempo. Tiveram chance para ganhar o jogo, mas o Bahia ganhou. E é isso, a última frase é essa, o Bahia ganhou. Eu não vou me furtar aqui de falar que foi. Eu acho que a escalação funciona. Apesar dos primeiros 10 minutos, mas aí talvez muito mais embalados pela torcida. Aquele problema do Fluminense iniciando o jogo é desatento. Acho que aqui hoje foi levemente desatento, mas no geral é desatenção. Foi um problema do jogo e que veio se refletir no iniciozinho do jogo e no final. E foi. Isso. Não tem como contestar. O gol é na desatenção. Mas no meio do jogo, você pega o recorte do meio do jogo, as poucas chegadas do Bahia, tirando a cabeçada do Jean Lucas na trave e numa cobrança de falta onde o Jean Lucas sobe sozinho, porque o Freitas e o Thiago Silva se embolaram e vamos falar que o Thiago Silva melhora muito a zaga do Fluminense. Melhora muito a zaga do Fluminense. Dá uma tranquilidade. Essa própria saída de bola, parando a bola no meio de campo, um cara que tem autoridade para fazer isso é o Thiago Silva. O atacante sabe que se der o bote, não é um estabanado para perder a bola de qualquer jeito. O Thiago Silva sobe o nível da zaga do Fluminense. Dito isso, o Thiago Silva não fez bom jogo não, gente. Esse lance do Jean Lucas de cabeça na trave, a impressão que dá é que o Freitas e o Thiago Silva... Qual que é o normal? Quando alguém fala assim, tava com 2 zagueiros e um zagueiro tá pegando ninguém. Marcação na área, gente. Normalmente, cada um tem o seu que tá marcando, mas tem um cara que ele fica responsável por atacar a bola. E normalmente é um dos zagueiros, que é o quê? Se o cara cruzou no primeiro pau, ele corre pro primeiro pau para chegar de frente cabeceando. Se o cara cruzou no segundo pau, ele vem correndo no segundo pau para sempre tentar subir 2 na bola. O cara que está marcando, aonde a bola foi, e o cara que marca a bola. Então um dos zagueiros estava pegando a bola. O outro zagueiro estava pegando o Jean Lucas. E a forma como o Jean Lucas se livra e os 2 zagueiros se chocam é constrangedora. A cabeçada na trave. Beleza, esse foi o fato ruim do primeiro tempo. Que é o fato bom? O Canóbio estava cara a cara numa boa troca de passes. O Fluminense chegou a criar outras chances também dentro do primeiro tempo. O Fluminense foi melhor. O Fluminense controlou o jogo. Que eu acho que para um mata-mata, é a segunda coisa mais importante, é você ter o jogo com controle ali na sua mão. O Fluminense fez isso. A torcida do Bahia, eu já fiz, esse é meu 4º jogo aqui na Fonte Nova. E eu falei isso todas as vezes que eu saí daqui. É absurda, tá? Fica aqui o destaque. Acho que mesmo sendo um canal de Fluminense, um destaque de Fluminense, acho que tem a impressão do local.
assim, é uma torcida, e não é aquele apoia o tempo todo. Não, meu amigo, é que na hora que chega faz diferença mesmo. O clima, sem precisar de fumaça, sem precisar de sinalizador, nem nada. É no gogó e na atitude, você percebe que no ritmo que vem, faz diferença. Tanto que, tava ouvindo ali também o Gabriel Ascur, que é produtor nosso, falou que o Bahia era, acho que há um mês atrás, o segundo melhor mandante do mundo, das ligas principais, né? O segundo melhor mandante do mundo, pô, no ano, né? Considerando o ano inteiro. Pô, isso não é qualquer coisa. E óbvio que a gente ia sentindo nisso. O que o Fluminense conseguiu fazer em 2 momentos muito claros, assim, no meio do primeiro tempo e no meio do segundo tempo? Deixar a torcida em silêncio, pô. Porque a torcida não vai vaiar, aí ela começa a vaiar o Fluminense, mas ela esfria, e no meio do segundo tempo isso é muito evidente. O Fluminense faz isso. Só que o que começou a acontecer? Você precisa de perna para fazer isso. Você precisa que seus jogadores se movimentem, você precisa ter segurança de que num contra-ataque todo mundo vai voltar. No primeiro tempo, o Fluminense tinha uma dificuldade muito clara, porque quando ele tinha a bola, o Bahia se defendia num 4-5-1 e deixava só o William José lá na frente. Para trocar esse espaço era tranquilo, o difícil era achar o espaço. O Bahia marcava muito bem por dentro, muito bem mesmo. Esse 4-5-1 fazia com que Jean Lucas, Acevedo e até o Everton Ribeiro, baixando os 2 pontas com Cauli e com Kaique, que nem são jogadores tão bons assim de marcação, fizessem esse fechamento, a linha de 4 na defesa, o ataque do Fluminense ficava inoperante, porque não tinha bola longa para o Serna, não tinha bola longa para o Canóbio, e cada pivô do Everaldo tinha uma marcação exclusiva do Ramos Mingo, que era para ter sido amarelado, e não foi. No lance que ele, inclusive, há de se destacar que a partida do Everaldo também nem foi tão boa, não. Não foi boa a partida do Everaldo. Mas a chance do Canóbio cara a cara é um bom pivô do Everaldo, que ele sofre a falta, ele cai, aí o Ramos Mingo meio que dá um tapa, o Ramos Mingo, eles dois se estapeiam ali, mas era para ter tomado amarelo o zagueiro do Bahia. E aí depois era para ter tomado amarelo o Freitas, que chega empurrando, e era para ter tomado amarelo o William José, que chega empurrando. Mas infelizmente a arbitragem pavorosa, como sempre, do senhor Rafael Caos, que tem medo de apitar falta e acha que ele é que decide se é falta ou não. Não é ele que decide se é falta ou não, é o jogador que faz a falta ou não faz. Ele pode marcar errado ou marcar certo. Não é ele que decide se um jogo vai ter poucas faltas. Não, quem decide são os jogadores. É isso. Ele pode errar e dar muita falta. Pode errar e dar pouca falta. Mas quem decide se o jogo é picotado ou não são os jogadores que fazem a falta ou não fazem. O árbitro só tem esse poder de decisão se errar. Enfim, pavoroso, né? Era pra ter dado amarelo no primeiro tempo, não deu, isso acabou dificultando um pouco, porque o Ramos Mingo continuou chegando duro no Everaldo, essa disputa continuou sendo dura, tanto que o Everaldo não tem aquele se jogar dele que ele tem normalmente, no primeiro tempo ele não tem isso. Ele tem no segundo e se irrita muito, não sei porque ele continuou fazendo em cima do David Duarte. Fez uma grande partida, inclusive, né? Esse David Duarte não chegou no Fluminense em momento nenhum. Esse David Duarte é o do Goiás, que a gente contratou. Mas, enfim, dificultava a criação do Fluminense. O Fluminense não tinha dificuldade um pouco para criar as jogadas. Conseguia como? Em contra-ataques ou uma condução de bola igual o Canóbio teve pelo meio. Era a forma como o Fluminense conduzia, ou talvez uma inversão de bola um pouco melhor. Na única que funcionou, o Canóbio estava cara a cara e não pode perder um gol desse. Que pese o mérito do Ronaldo no lance de fazer a defesa, foi uma grande defesa do goleiro do Bahia. Uma grande defesa, ponta, tipo perder pênalti. O goleiro foi muito bem, mas o atacante tem a obrigação de fazer o gol, o Canóbio acabou perdendo. No segundo tempo ficou muita questão sobre a mexida. O Renato já tinha feito uma mexida no início do jogo, Samuel Xavier, vou gravar um outro vídeo fazendo ali um boletim também sobre essa questão do Samuel. Saiu machucado no início do jogo, o Guga entrou, o Fluminense perdeu uma arma muito forte ter essa criação pelo lado direito, já que foi no início ainda essa saída do Samuel. Quando vem o segundo tempo, a galera diz que o Renato demora muito a mexer. Eu concordo, o Renato demora muito a mexer. O Serna dava sinais claros de cansaço no jogo, o Nonato estava já meio perdido. O Fluminense tinha a posse, quando tinha a posse de bola, já não conseguia mais ofender tanto o time do Bahia. Isso ali por um 20 e pouco, pelo menos. O Bahia começou a mexer, o Bahia mexeu os 4 de frente. O Bahia botou Thiago no centroavante, já tinha botado o Lúcio antes, mas bota o Lúcio, depois bota o Thiago no centroavante. Já tinha botado na ponta esquerda o Eric Pulga, que era o cara que foi pedido pela arquibancada, e já tinha trocado no meio também, tirado o Everton Ribeiro. E aí, cara, botado o Rodrigo Nestor, né? Nessas mexidas o Bahia dá uma superada. E aí fica uma discussão grande, que após as mexidas do Renato, e o Renato tira o Martinelli, que não pediu para sair, tanto que logo antes ele estava conversando com o Thiago Silva, instruções, etc. O Renato é que decide sair, talvez por sinais de cansaço, foi o que o pessoal da Globo viu lá perto do banco. Ele tira o Everaldo para botar o Germancano, aí então fazia sentido também. E outra mexida que ele faz, que ele já tinha mexido o Samuel Xavier antes,
é na ponta. Ele mexe na ponta esquerda botando o Soteldo. A gente não sabe se ele continuasse sem mexer, se o Bahia também ia ter a superioridade que teve nos 20 minutos finais. Eu não achei que o Soteldo entrou mal. Mas qual era a lógica de um Fluminense que ia ter poder de contra-ataque com o Bahia subindo o seu time? Botar o Soteldo. O Santi Moreno faz mais o perfil. Ah, não tá adaptado ainda. Beleza, aí é outra conversa. Você pode conversar. Mas o Soteldo para puxar contra-ataque, em que pese, como eu falei, nem achei que entrou mal. Tanto que o lance do pênalti é um chute dele ali, mas... enfim, o Soteldo não tinha o perfil para o jogo, para essa reta final de jogo. Se você considerar os outros jogadores também, o Fluminense caiu muito nessa reta final. E aí vem o lance do gol. A gente vai ter 1 milhão de debates sobre o lance do gol. Eu não sei, o meu voo é 5 da manhã, são quase 1 já, né? Não sei se eu vou ter tempo de gravar, mas vou tentar nessa sexta gravar uma análise desse gol. A gente vai ter que falar também sobre a arbitragem. Mas assim, a minha visão, tá? Vou dar minha visão inicial, pode ser que eu mude depois. É que o Hércules demora a reagir escolhendo a bola, e o Luciano Juba passa e o Hércules pensa. Tem outro aí pra pegar, eu não preciso correr atrás dele. Vou fechar a entrada da área só. E no momento da falta, o Bernal faz a falta, volta correndo para marcar. O Freitas, que na hora que domina a bola e perde a bola, a partida do Freitas foi pavorosa, porque ele perde a bola, ele tenta fazer a falta, não consegue, o Bernal faz, ele volta correndo. O Thiago Silva fica reclamando. O Freitas está jogando na zaga pela direita, porque o Thiago Silva não tinha voltado para dele ainda. O Juba passa correndo pelo Hércules, passa correndo pelo Thiago Silva, passa correndo pelo Freitas. E tava cara a cara. Tanto que só o Guga tá no lance. E o Hércules chega depois, assim, no lance do corte. Então, assim, pra mim, o gol foi uma desatenção do Thiago Silva. Como eu fiz todos os elogios no início pra pontuar isso. Ninguém vem pra um vídeo de análise querendo bater no Thiago Silva. Um cara que transforma a zaga do Fluminense. Mas não foi um bom dia do Thiago Silva no geral, não. Tem que falar do gol anulado, né? O Fluminense tanto foi melhor naquele período contra o Bahia, que fez um gol anulado do Serna. Vamos falar sobre linha também. Provavelmente vai ter áudio do VAR sobre isso, para entender melhor. Como eu falei, daqui a gente só viu o replay algumas vezes. Falaram que a linha tá torta. Acho que a linha torta não acontece muito, não. Acho que onde posiciona, pelo que ver, o pé do Serna, né? Isso eu vou ter que ver com mais calma. Isso eu vou trazer um vídeo com certeza para vocês nessa sexta. Sobre o pênalti, a mesma discussão. Deram pênalti do Martinelli no Morumbi. Aí agora o Klaus deu, mas a arbitragem veio tirar. Eu dei minha opinião ali na hora. É uma merda, mas enfim, eu acho que o jeito que tá o braço do cara, o cara realmente tá colado no corpo. Na hora que ele gira, o braço dele vai girar. E a bola vai bater aqui, não, é natural, enfim. Pra mim o erro foram dar o pênalti do Martinelli lá contra o São Paulo. Que o Fábio pega, né? O pênalti cobrado pelo Luciano. Meu erro foi aquele, mas enfim. Aqui o VAR tirou o pênalti. E tem que rever o lance, mas eu acho que foi pênalti no Thiago Silva, no lance que a bola bate na mão do Serna dentro da área. Acho que foi, tá? Óbvio, esses lances, eu evito falar mais desses lances no pós-jogo, porque eu sei que no pós-jogo eu tenho que rever esse lance várias vezes. No pós-jogo eu ainda não consegui rever vários. É uma vantagem reversível? Ano passado a gente perdeu pro Grêmio e passou nos pênaltis. É difícil? É mais difícil do que pegar aquele Grêmio, isso é fato também. Aonde fica a minha raiva? Na desatenção. Dá muita raiva você ter jogado melhor ou na melhor das hipóteses igual, na pior hipótese igual ao Bahia, merecer sair daqui com um empate. O jogo estava merecendo nessa reta final, tá 2-2, que o jogo foi um grande jogo. Chances, apesar dos goleiros não terem feito tantas defesas, jogo muito animado, pegado de um lado, um jogo com cara de mata-mata grande mesmo. Não era pra gente ter perdido. E a gente perdeu com méritos, a gente perdeu merecendo tomar o gol. Tanto que a gente quase tomou outro depois do Pulga na reta final. E a mesma coisa, mesmo lance, parado, assim, olhando, sem poder de reação. O Thiago Silva tá voltando de um grande... questão de lesão também, num grande tempo parado, né? Tem esse detalhe aí também, esse ponto todo aí. É isso, tem uma volta, vai ter jogo no Maracanã, tem que ter um grande público no Maracanã. E a gente fala melhor do trabalho do Renato depois, porque nessa última semana o Renato perdeu 2 grandes argumentos aí dele. Mas a gente fala no vídeo que eu vou gravar sobre o coletivo. Tamo junto, até a próxima. Essa foi a análise Bahia e Fluminense aqui, direto de Salvador. Valeu!